Salve futebotequeiro, Rodolfo Gomes na área. Hoje eu tô aqui cada vez mais ambientado nesse cenário de boteco, que claro, o nosso nome leva ao boteco desde sempre na veia. Então estamos aqui com a mesa, com a cerveja, com o ambiente, para falar hoje a respeito de Flamengo. Afinal, o Flamengo está indo ao mercado. Jorge Jesus já deu a entender que o clube precisa de reforços para essa nova fase, que vai se iniciar aí a partir da segunda metade de julho, quando o Flamengo voltar a campo pelo Campeonato Brasileiro e terá ainda a disputa da Copa do Brasil e da Libertadores com o técnico português. Ele já acenou que quer um atacante, muito se fala do interesse de um meio-campista, de um zagueiro, sem contar da lateral esquerda. Alguns nomes, como já coloquei aqui no título, vocês sabem que o Flamengo teria interesse. São os casos do Jonas, atacante do Benfica, que trabalhou com o Jorge Jesus por lá, do Jardel, zagueiro também do Benfica, do Felipe Luiz, lateral esquerdo hoje na seleção brasileira, há muitos anos no Atlético de Madrid, teve passagem pelo Chelsea, também bateu e voltou para o Atlético, é lá que ele se firma com Simeone, um grande técnico. E por último, Thiago Maia, esse eu conheço mais de perto, afinal jogou e foi revelado no meu Santos e fez anos muito bons até ser vendido para o Lille da França. Então vou falar um pouquinho do que esperar desse Flamengo com esses possíveis reforços, né? Porque tá muito na fase da especulação, não dá para dizer esse vem, esse não vem. A questão não é nem essa, a questão é discutir o Flamengo até agora, o que ele fez e o que a gente pode esperar desse Flamengo na mão do Jesus. Bom, eu gravei um vídeo a respeito do Jorge Jesus, o que eu esperava a respeito do trabalho dele. A gente foi atrás, correu atrás dos seus últimos trabalhos, do que ele apresentou como jogo, e é um técnico muito diferente do Abel. É um técnico que pressiona lá em cima, um técnico que tem um dinamismo diferente de jogo, um técnico que às vezes vai dar espaço para o adversário por conta dessa pressão muito adiantada, mas se encaixar a marcação vai ser muito difícil. É um técnico que exige marcação desde o campo de ataque, então jogadores, por exemplo, mais preguiçosos ali, como o Gabigol, que é aquele cara que eu conheço bem do meu peixão, aquele cara que dá aqueles trotezinhos, não vai poder fazer isso, não vai perder lugar no time, ele vai precisar correr atrás, vai precisar marcar, vai precisar dar bote, vai precisar se desdobrar para conseguir roubar a bola, porque é através da roubada de bola que o Flamengo vai se estabelecer. O time do Jorge Jesus é um time que gosta de roubar a bola no ataque, 2, 3 toques, resolver, tá na cara do gol. Se tem um time que tem feito isso aqui no Brasil, é o Palmeiras do Filipão. Podem reparar, principalmente no início dos jogos, é aquela coisa, pressiona lá em cima a zaga, rouba 2, 3 toques, tá na cara do gol, já resolvendo o lance e partindo pro abraço. Só que é um trabalho novo, um trabalho diferente que demanda tempo, por isso Jesus quer contar com reforços. A gente sempre falou do poderio do elenco do Flamengo aqui, o quão é um elenco poderoso, principalmente do meio de campo pro ataque, mas em detrimento com relação ao Palmeiras, é um elenco desequilibrado, tem que dizer isso, principalmente nas laterais, na zaga. Por mais que você tenha bons zagueiros ali, você não tem tantas alternativas para o segundo time. As laterais são um problema que a torcida fala há bastante tempo, principalmente a lateral direita, resolveu agora com o Rafinha, que é um excelente lateral, e o Flamengo procura continuar se reforçando. Eu vou falar um pouco desses caras que estão aí, que são possíveis reforços, sem o compromisso de dizer que eles vão chegar ou não, porque eu não sou repórter do dia a dia do Flamengo, setorista nem nada, mas conheço um pouco cada um e posso dar aqui minha opinião. Só dar um gole aqui. O Jonas, cara, o Jonas é um cara que tá mais envelhecido e tem tido problemas físicos nos últimos tempos. Mas é um cara que, resolvido esse problema físico dele no Brasil, eu acho que ele deitaria de fazer gol. O Jonas a gente lembra aqui do Grêmio, da Portuguesa, do próprio Santos, quando ele apareceu inclusive no Guarani, antes de jogar no Santos. Foi pro Santos, teve uma contusão gravíssima, voltou, acabou sendo emprestado para a Portuguesa, o Santos não fez muita questão, foi pro Grêmio, apareceu e ali chamou a atenção do Valência na Espanha, que depois foi até pro Benfica, teve passagens pela seleção, e é um cara que por onde passou foi bem. Inclusive, eu acho que lá no Santos, na época que o Santos dispensou ele para a Portuguesa, deveria ter tido mais oportunidades. É um cara que eu sempre gostei do futebol dele. E aqui no Brasil, com esse faro de gol que ele aprendeu a ter, porque foi um cara que evoluiu muito durante a sua carreira, eu acho que é um cara que teria mais chances de fazer um bom campeonato aqui do que em Portugal, que ainda tem uma questão tática muito diferente aqui no Brasil, não se permite tantos espaços como se permite ainda aqui no Brasil. Por isso eu acho que seria uma excelente contratação e um cara diferente, um cara que pode jogar tanto de segundo atacante, como ele jogou com o Mitroglou uma época, como inclusive de centroavante. Daria essa versatilidade para o Flamengo e a possibilidade do Jesus jogar com dois atacantes, que ele sempre gostou de jogar ali num
4-1-3-2, né? Com 2 atacantes à frente, sempre um de referência e um outro mais se movimentando. Daria essa opção pro Jesus. O Jardel, que é um zagueiro central, que é um ótimo zagueiro. Ele tem ali a pecha de ser um pouco durão, mas é um cara que viria para recompor. Ele tem certa velocidade, certa recomposição, mas também não vou me alongar muito porque não é um cara que eu tenho reparado ultimamente. Confesso que o campeonato português não é o meu campeonato favorito na Europa, por isso se eu ficar me estendendo muito aqui, posso cometer um erro, um equívoco ou outro. O Felipe Luiz todo mundo conhece, a gente conhece bem a capacidade desse lateral, um dos melhores laterais esquerdos do mundo. Tem essa questão de não ter ido tão bem no Chelsea assim, mas a Premier League é um campeonato por si só muito diferenciado, e na Espanha, com um grande técnico, Simeone, ele sempre foi bem. E sempre olhando para uma característica diferente. Por mais que seja um lateral que apoia bem, sempre foi um cara defensivamente muito seguro. E o time do Simeone exige isso, uma linha muito segura. E o Jorge Jesus, por atacar tanto, por colocar tantos homens em linha alta, ele precisa de jogadores que recomponham bem. Então essa peça cairia como uma luva no Flamengo do Jesus. Vamos ver se vai sair essa contratação ou não. E por último, o Thiago Maia. Thiago Maia saiu do Santos na ponta dos cascos e eu dizia, conversava com os santistas na época que a gente acompanhava jogos dele com o Dorival, que foi a grande fase dele quando ele fez meio campo, ele fez meio campo ali com Alisson, com outros tantos jogadores. Ele era o segundo volante, o canhoto, que levava a bola, conduzia a bola e chegava na área, finalizava, distribuía o jogo, um pulmão de aço, assim, poucas vezes vi um cara com um pulmão tão forte como o Thiago Maia, assim, ele é impressionante, era incansável, sabe fazer cobertura, voltar. É um jogador que eu estranhei muito não ter dado tão certo no futebol europeu. A gente sabe que ele foi para um time, o Lille, que quando ele foi teve vários problemas, quase caiu para a segunda divisão lá, aí o Bielsa assumiu, o time começou bem, mas depois caiu de novo, e agora no último ano foi vice-colocado na Ligue 1, campeonato francês, mas ele não foi titular. Ele foi utilizado um bom número de partidas, mas sempre vindo do banco, e o Lille agora conseguiu vaga para a Champions League. E não sei se vai abrir mão desse jogador, pelo menos como peça de elenco, por ele ter entrado tantas vezes, imagino que ele seja um cara valorizado lá dentro, mas ainda muito aquém do que eu esperava dele no futebol europeu. É um cara que só tem 22 anos, inclusive foi convocado para a seleção de base agora de Toulon, não se apresentou, assim como Rodrigo, Lodi, etc. Mas é um cara com idade. Se o Flamengo traz esse cara e consegue fazer com que ele jogue e tire o melhor dele, o Flamengo inclusive pode ganhar grana revendendo ele no futuro. Então se trata dele para mim de uma ótima contratação. Quero saber de você, o que você acha desses nomes que estão especulados nesse momento no mercado pelo Flamengo? O que você acha do Flamengo? O que esperar do Flamengo para essa temporada? É isso, vou tomando minha cervejinha aqui. Um grande abraço e até o próximo vídeo.